a temperatura em Brasília foi a 180 graus, pô. O que está acontecendo, né? Foi a 180 graus. Então, aquele movimento que começou com aquela reunião envolvendo o presidente da República, que chamou a reunião, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo, vamos acompanhar, né, fazer um conselho para acompanhar o andamento do combate à Covid-19, aquela entrevista em que todos estavam irmanados, todos falaram. De repente, passam-se alguns dias e pum, 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 vira aquela quebração de pedra de novo. Então a temperatura foi para o limite. E hoje de manhã, na sequência desses movimentos que levaram a temperatura para o limite, o presidente Jair Bolsonaro deu uma daquelas, entre aspas, entrevistas que ele dá para apoiadores e tal, e ele falou o seguinte, temos aí, né? Não sei. A questão sobre o ministro Barroso é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal, mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores, é para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro do Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, meu presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Bom, doutor. É até a história. Doutor, é o seguinte, nós temos 13.300.000 casos de Covid-19. Não há dúvida de que esse número está subfaturado. Não há dúvida, porque nem todo subdimensionado, faturado não. A gente tem 345 mil mortes, que é uma coisa espantosa, né? Ontem o Brasil bateu um novo recorde, passando de 4.200 mortes, já tinha tido 4.190, não sei quantos, agora 4.200 e tantas mortes num único dia. O que projeta o mês de abril muito preocupante. E não há dúvida de que o ministro Eduardo Pazuello, que o presidente da República substituiu, cometeu erros absurdos, orientado pelo presidente da República. Ninguém duvida disso. Há evidências claríssimas. A decisão tomada de não comprar a vacina da Pfizer ou não negociar as vacinas da Pfizer em agosto do ano passado é o estopim disso tudo. A gente poderia a gente pode considerar que a vacinação no Brasil talvez pudesse ter começado no mesmo dia em que começou a vacinação na Inglaterra, no Reino Unido, dia 8 de dezembro do ano passado. 2 meses antes do que quando começou, no ritmo em que as pessoas, que a gente registra mortes, isso é uma economia de vidas absurda. Então tem esse pedido de CPI. Esse pedido de CPI sobre os erros, a omissão do governo federal, como tantos outros pedidos de CPI que tem no Congresso Nacional, este conseguiu o número de assinaturas
necessária para ser aberta. E o presidente do Senado Federal não instalava a CPI. Como já aconteceu 535 bilhões de vezes, deputados foram ao Supremo Tribunal Federal. Para várias coisas já foram. Para interromper uma medida provisória que regulava algo que deveria ter sido feito por projeto de lei, e aí foram ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal concedeu ou não. Às vezes concedia uma liminar e o plenário derrubava, às vezes não concedia liminar e o plenário confirmava. Para pedir uma ação direta de inconstitucionalidade de uma determinada legislação, para inclusive pedir para instalar uma CPI. Gente que é aliada do presidente Bolsonaro. Isso já aconteceu. E aconteceu agora de novo. E o ministro Barroso tem que instalar. Como a gente já teve decisões do Supremo Tribunal Federal mandando afastar deputado, mandando afastar senador. É ativismo, é interferência. Nós podemos discutir isso quanto tempo a gente quiser. Agora o fato partiu uma ordem do Supremo Tribunal Federal para instalar. A figura política mais importante desse processo é aquele cuja ordem foi ignorada, que é o presidente do Senado Federal, que não instalava e recebeu do Barroso a instrução para instalar. E ele disse, não tem alternativa, se não instalar, vou instalar. Ou seja, o presidente do Senado Federal disse, vou instalar. Aí o presidente da República resolve vir a público, voltando ao seu estilo, e pegar e, feito o elefante na loja de louça, quebrar tudo que tem na loja, tudo. Fala mal do Barroso, fala mal do passado do Barroso, fala mal dos colegas do Barroso. Ele implode a relação dele com várias biografias ali, vários perfis no Supremo Tribunal Federal. Então, cada um que pôde colocar fogo nessa fogueira, colocou. Colocar lenha, nessa fogueira, colocou. O presidente do Senado, ao não instalar a CPI, podemos dizer que tudo começa originalmente no presidente da República e no ministro da Saúde, que não fazem o que deveriam ter feito no combate à pandemia. Em seguida, o presidente do Senado, ao não instalar a CPI, então o Barroso, todos eles poderiam ter parado, Só que no caso do Rodrigo Pacheco, teria que instalar a CPI para interromper esse processo. Não instalou. O Barroso, que poderia ter feito vista grossa, não fez. E o presidente da República, ao dar esse urro, não foi uma entrevista, foi um urro. A pergunta que fica é o seguinte, nós teremos uma CPI em plena pandemia. Pergunta a cada um dos 345 mil familiares de mortos da Covid se é ou não o caso de investigar o que aconteceu, se o Brasil está fazendo realmente um combate sério à pandemia. Estava fazendo. O Brasil é considerado o país que combateu a pandemia da maneira mais desastrosa. É um exemplo negativo para o mundo. Para onde a gente olha tem confusão. Faltou oxigênio, faltou remédio, faltou vacina, faltou tudo, faltou comunicação, faltou orientação para a sociedade, faltou humildade de governantes, faltou disciplina, faltou união, faltou tudo. Tudo. Sobrou morte. Então, o presidente da República fala o que falou. Teremos uma CPI no curso de uma pandemia. Então, a gente tem de sobra aquilo que a gente não precisaria ter, que é confusão política. E a gente tem de menos aquilo que a gente teria que ter mais, que é vacina, calma, orientação, supervisão médica, acompanhamento, serenidade, que parecia, para uma pessoa mais romântica, meio poliana, e eu até achei em algum momento que isso poderia funcionar de alguma maneira, infantil da minha parte, um pouco de coordenação nacional que de fato não veio e não virá. Não virá. Definitivamente não virá. Basta ver a disputa que estava no Supremo Tribunal Federal entre se os estados e municípios podem, se o governo federal pode ou não pode. Vai ver se no Reino Unido eles estão discutindo isso. Vai ver se nos Estados Unidos essa é a discussão. Vai ver se na França é isso que eles estão discutindo. Se na Alemanha esse é o nível da discussão. Falta vacina em muitos lugares, falta medida acertada, tem muito vai e volta, mas vai ver se o nível de implosão chegou nesse patamar. Não chegou nesse patamar. E aonde isso vai parar?
A reação do presidente da República contribui de que maneira para esse processo? Como contribui? Espinafrando metade do Supremo Tribunal Federal. A popularidade do presidente em baixa. Esse caldo de cultura, ele tenso. Tenso porque tem CPI, tenso porque a vacinação não vai, tenso porque a economia não anda, tenso porque não tem ferramentas, tenso porque o auxílio emergencial não é lá essas coisas, tenso porque o orçamento agora criou-se uma confusão brutal, erro do governo na relação com o Congresso, criou-se um orçamento que não fecha, e agora é essa CPI no meio de uma pandemia. CPIs, de uma forma geral, dão em nada. Mas produzem um barulho muito grande. Em geral, só serve para o Onyx Lorenzoni, por exemplo, que é um dos personagens que só virou ministro porque ele ganhou fama em CPIs, era o rei do grito. O rei do grito, da bronquinha em gente que ia depor. Esse Onyx Lorenzoni é um personagem de CPI. Se não existisse CPI, não existiria Onyx Lorenzoni. Ele ficava e falava e gritava e pagava de bacana e tal. E conseguiu ser conhecido graças às CPIs. E agora a gente vai ter uma CPI da Covid. Aí convoca o ministro da Saúde, convoca o ex-ministro da Saúde, convoca o ministro da Defesa, convoca o diretor da Pfizer, convoca o diretor do Instituto Butantan, convida o governador de São Paulo, convoca o prefeito do não sei das quantas, convoca o prefeito de Belo Horizonte. Olha a novela que isso vai ser. Em vez de ter um conselho que convoca os notáveis para tomar decisão, nós vamos ter uma CPI convocando um monte de gente para tentar descobrir onde é que está o erro. O jogo dos 7 erros, dos 15 erros, dos 22 erros, e teve vários erros. Agora, é o que vai acontecer. Então é o caos. Agora, todo mundo que podia parar não parou, e razão pela qual eu vim aqui para o Iglu. Agora, é chocante a reação do presidente da República. É absolutamente desnecessária, descabida, imprópria, inadequada para a função. Ele é presidente da República, não é presidente de um grêmio. As palavras usadas por ele, o ataque que ele fez direto, não faz o menor sentido. Tem que ter compostura, tem que ter calma. O Supremo pode errar, o Supremo pode fazer o que for, mas são decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, como são decisões de Estado que são tomadas pelo ministro da Economia, pelo ministro da Saúde. Imagina se agora todo mundo, todos os políticos, quer dizer, vem uma bobagem feita pelo governo federal, que faz bobagem 24 horas, 7 dias na semana, e o presidente da Câmara, o presidente do Senado começam a dar declarações desse tipo. Senhor Jair Bolsonaro, sei muito bem de onde o senhor vem. Lembra? O senhor foi preso. Senhor Jair Bolsonaro, o senhor é um insubordinado lá do tempo do Exército, considerava o senhor um mau militar. Já pensou? Aí vai outro e fala a mesma coisa, e o outro vai falar a mesma coisa. Tem que ter calma. Institucionalidade, mesmo na adversidade, institucionalidade, a resposta tem que ser serena. E olha só o que a gente está vendo. A gente precisa de calma, a gente precisa salvar vidas. Não faz sentido essa reação do presidente da República. Ele sabe o poder e o estrago que pode fazer uma CPI, tem uma experiência de Congresso muito grande, sabe o caos que isso pode ser. Mas ele tem que manter a calma. Quer dizer, um presidente da República que não consegue manter a calma, olha, pede o boné e tchau. Não dá. Tem que manter a calma. Não pode dar esse tipo de declaração estabanada. Temos um desafio, mais um, para administrar, como se não bastasse. O Brasil já é líder de mortalidade, líder de crescimento de mortalidade, não de crescimento econômico. Vai ter um crescimento econômico pífio. E agora a gente vai ter mais um problema para administrar. Uma CPI, deve ser o único país do mundo que está investigando a reação do Estado ao vírus durante o combate ao vírus. O bombeiro está apagando incêndio e tem lá uma turma investigando para ver o que os bombeiros fizeram. É um absurdo, mas é um absurdo instalado. A gente tem que ter serenidade. Daí porque eu vim aqui para o Iglu.